Oi você, eu sou o Iago, este é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre segregação racial. Bom, uns dias atrás eu tava viajando lá no Twitter e aí eu descobri que as pessoas brancas finalmente descobriram a palavra segregação racial. Inclusive tinha uma hashtag lá falando que o Magazine Luiza era racista. E aí eu entrei pra ver, pra saber o que era, e é isso que a gente vai falar hoje. Há uns dias atrás, o Magazine Luiza lançou um anúncio onde dizia que o programa de trainee deles de 2021 seria só com pessoas negras. E aí, por algum motivo, as pessoas brancas ficaram fervorosas no Twitter e lançaram a hashtag Magazine Luiza racista. E aí a gente vem na questão da segregação racial e na questão do racismo reverso, porque são os dois pontos que estão levantando para acusar o Magazine Luiza. E eu vou ler aqui com vocês o que significa segregação racial de acordo com a Wikipédia. Segregação racial é o impedimento com base na origem étnica ou raça do usufruto dos direitos disponíveis para todos os membros de uma determinada sociedade. Essa forma de discriminação social pode ser institucionalizada pelo Estado ou ser fruto das atitudes de uma parte da população. Em qualquer caso, é uma forma radical de racismo. Por exemplo, a gente teve na África com o apartheid, a gente teve nos Estados Unidos com as leis de miscigenação, a gente teve na Austrália, onde eles proibiram os aborígenos de participar e de consumir terras onde eram destinadas só para brancos. E aí tem a forma que é constitucional, né, que tá ali na lei, e tem a forma que só a população age. Por exemplo, nos Estados Unidos foi dessa forma, né? Essas leis proibiam os negros de fazer muitas coisas. Por exemplo, no ônibus, os negros não podiam se sentar, só os brancos. No lugar público, no teatro, por exemplo, os negros só se sentavam se sobrasse lugares, né? Se os brancos não ocupassem tudo. Tinha bebedores para negros, bebedores para brancos, tinham bancos nas praças para negros, bancos nas praças para brancos. Isso é segregação de uma forma constitucional, tá lá na lei que tem que separar as raças. A gente acha que aqui no Brasil não teve segregação e eu acho que é por isso que a gente tem essa ideia meio distorcida de que a gente é um povo unido e tal. Depois do período escravocrata, os negros eles não tiveram direitos, né? Não tinham leis para defender, também não tinham direitos, já que eles não podiam votar também, não podia colocar ninguém que representava eles. E aí a sociedade apenas jogou os negros nos cantos da cidade, eles não podiam ter direito à saúde, não podiam ter direito à escola, à educação, a voto, não podiam ter direito a nada. Isso foi uma forma que o Brasil segregou, sabe? Tipo, não tem a lei que proibia, mas a sociedade não deixava. E isso reflete aqui até hoje, sabe? Eu acho que pelo fato dos Estados Unidos ter passado pela fase da segregação, ter as leis que segregavam naquela época, eles entendem muito mais o que é isso, sabe? Tipo, a porcentagem de racismo lá é muito menor do que aqui. Porque aqui a gente não entende esses pontos, porque aqui a gente só passou por cima da história, na real a gente nem estuda história nas escolas, as histórias que a gente estuda foi um pouco distorcida, e aí as pessoas acham que tá tudo bem e que é só mimimi. E é esse ponto que a gente vai explicar aqui em relação ao Magazine Luiza. Porque as pessoas descobriram segregação racial só no momento que excluíram os brancos de uma certa coisa. E não é uma coisa grandiosa, não é uma coisa que vai abalar a sociedade. É um programa de trainee de uma empresa de grande porte, porque você pode ver aí nas fotos as outras empresas de outros anos e algumas dessas fotos são desse ano. Você não encontra uma pessoa negra nessas fotos, sabe? E as pessoas não falavam de segregação quando só tinha brancos aqui nesses programas de trainee. Outro ponto é que se fosse um programa de ajudante de limpeza ou serviços gerais, que eram só para negros, ninguém estava reclamando. E eu não tô dizendo aqui que auxiliar de limpeza ou serviços gerais é uma coisa ruim. Não é. Mas não é isso que você quer pros seus filhos, sabe? Não é isso que você quer como carreira. Às vezes as pessoas vão para esses pontos só por falta de opção, sabe? E eu acho que o que incomoda mais são as pessoas brancas verem pessoas negras ocupando cargos que elas possam chegar em um nível que pelo menos chega no mesmo nível que elas, sabe? Tipo, que as pessoas negras se nivela com as pessoas brancas, porque o fato de pessoas negras, de pessoas brancas se sentirem inferiores de algum ponto, incomoda elas, sabe? E aí vem essa questão de, tá segregando, tá separando, não vou contratar por causa do tom da minha pele. Eu vi alguns twitters sobre isso, né? Tinha umas pessoas zoando, eu vou entregar meu currículo, mas não vou ser contratado por causa da cor da minha pele. Mas deixa eu te contar um segredo, muita gente não é contratado por conta da cor da pele,
sabe? Muitas vezes eu fui em entrevista de emprego e a pessoa simplesmente falava que o meu cabelo não se encaixava ali na empresa. E nem são trabalhos que precisaria aprender, sabe? Tipo, numa cozinha e tal, que obviamente você precisa aprender o cabelo. É um trabalho no escritório, sabe? É um trabalho no escritório que precisa só da minha mente e do meu corpo. O meu cabelo não conta. E isso piora quando você tem pele escura. E ninguém se importou com segregação na época que essas empresas estavam contratando só pessoas brancas. E ninguém se preocupa com segregação porque essas empresas ainda contratam só pessoas brancas. E uma empresa de grande porte resolveu fazer um programa de trainee para pessoas negras. Outro ponto que é bom apresentar aqui é que as oportunidades não são iguais. Na favela onde eu estudei, ninguém falou pra mim sobre plano de carreira, ninguém falou pra mim sobre qual curso escolher, pra qual caminho eu deveria ir, sabe? E assim, as pessoas ainda criticam as cotas, as coisas, e falam que precisa existir cota pra pobre. Mas a cota não é pra pobre, a cota é pra negro. A cota é uma correção histórica de tudo isso que eu falei na época, que aconteceu na época escravocrata. Por muitos anos, os negros foram segurados para não correr, enquanto os brancos podiam correr livremente. E esse é o atraso histórico que as cotas tiram. E é esse tipo de oportunidade que essa única empresa está dando, é que corrige esses problemas históricos que acontecem desde lá da época escravocrata, que se reflete até hoje. E a gente também não pode excluir a falta de preparo que as pessoas periféricas têm. E, de acordo com o IBGE, mais de 79% das pessoas periféricas são negras ou pardas. Então, assim, tem pessoas brancas na favela? Tem pessoas brancas pobres? Tem, mas a questão aqui, a gente não está falando de indivíduo, a gente está falando de grupo. O grupo negro é desqualificado desde quando nasce. O grupo negro é obrigado a estudar em escola pública e não tem o preparo que precisa para chegar num programa de trainee. E aí, quando tem esse preparo, elas ainda não conseguem chegar porque não contratam. Então não importa o preparo que ela vai ter, porque essa empresa não vai contratar. Entende? E é esse o ponto. Não dá para existir segregação racial, porque segregação racial vem de um grupo dominante. Para você conseguir segregar uma raça, essa raça que está segregando, ela tem que ser dominante. E a raça branca, ela sempre foi dominante. As outras raças nunca dominaram. Eu vou deixar passando algumas fotos aqui para você analisar. Porque você nunca viu um negro ou um asiático ou qualquer outra raça, ou um indígena, enfim, nessas posições, nessas fotos que estão passando aqui. Você não vê essas imagens em livros de história, você não vê essas imagens na literatura, você nunca viu essas imagens na TV, sabe? Porque isso aí é uma imagem invertida. Pessoas brancas estão nessa posição de poder há mais de 400 anos. E para existir segregação racial, pessoas negras, ou indígenas, ou amarelo e etc., tem que estar no poder há mais de 400 anos. Aí vocês, pessoas brancas, podem começar a pensar em racismo reverso. Até lá é só viagem da sua cabeça. É só medo de... até talvez inconsciente, de ver uma pessoa negra mais qualificada, sabe? Ou ver uma pessoa negra se nivelando a uma pessoa branca. Até porque vocês estão com medo do quê? Enquanto vocês têm milhares de empresas com programas de trainee, uma empresa só no Brasil, uma única empresa de grande porte, resolveu fazer um programa para pessoas negras depois de milhares e milhares de anos não contratando pessoas negras, ou contratando só para a área de limpeza e serviços gerais. E essa não foi a primeira vez que acontece no Brasil. Essa propaganda que está passando aqui foi do Boticário em 2018. E essa propaganda também gerou a mesma polêmica porque o Boticário resolveu fazer uma família só de pessoas negras. E aí as pessoas brancas se sentiram incomodadas porque tinha pessoas negras. Mas assim, eu pelo menos nunca vi um comercial só com pessoas negras na TV. Eu nunca vi uma família de pessoas negras só sendo feliz na novela, sabe? Sem sofrer nada ou sendo pobre e passando fome. Essas imagens aí, desse comercial, é a única que você vai ver, sabe? E é outro ponto, enquanto você não vê imagens como essa diariamente na TV, não existe segregação de negros contra brancos. A segregação sempre teve aí nos comerciais, nas novelas, no mundo da moda principalmente. Tem essas imagens aí de Miss e Misters de vários anos que não tem uma pessoa negra, só tem pessoas brancas e padrões. E ninguém reclamou de segregação, ninguém reclamou de tom de pele. Então por que agora a galera resolveu descobrir a palavra segregação? Então é isso, o ponto aqui é a segregação reversa que não existe.
Então, como eu disse, para existir um racismo reverso e uma segregação de negros contra brancos, negros têm que estar em poder há mais de 400 anos, e isso não aconteceu, e isso provavelmente não vai acontecer. Outro ponto é a hashtag, né? Subiu a hashtag Magazine Luiza racista. Engraçado que quando são negros falando de racismo é mimimi, mas agora a hashtag tá nos primeiros lugares do Twitter. Então é outra palavra que os brancos descobriram, né? A palavra racismo, porque até quando o cara morreu há uns meses atrás era mimimi, e agora racismo é um belo ponto para se discutir. E a questão é essa, a questão é que quando pessoas brancas veem pessoas negras atingindo um ponto que ela pode, pelo menos, pensar em chegar no mesmo nível, isso nem é um grupo grande, tá? É um grupo pequeno, elas se incomodam. Incomodam com coisas que elas nunca se incomodaram antes. Elas nunca se incomodaram em ver só elas na TV, em ver só elas na história, em ver só elas conquistando as coisas. Porque mais de 70% das pessoas que se tornaram ricas ano passado, de acordo com o IBGE, são pessoas brancas, e elas nunca se preocuparam com isso. Então, assim, é hipócrita, é tosco, é idiota querer trazer essa discussão de uma coisa que vocês nunca se preocuparam quando era outra pessoa, sabe? Então, quando o problema é dos negros, ai, vidas importam. E quando o problema é dos brancos, ai, é racismo, olhem pra mim. Então, vocês precisam parar de querer trazer tudo pra direção de vocês, porque vocês fazem isso há muitos anos. E esse vídeo não tá nem aberto à discussão, tá? Eu sempre falo que eu gosto de discutir aqui, então se você for uma pessoa branca, essa é a minha palavra. Não adianta vir discutir aqui que eu não vou ler. Se você é uma pessoa negra, comenta aqui pra gente poder saber pra eu saber o que você acha, o que você pensa. Se você é uma pessoa branca, consciente e discorda disso tudo, comenta aqui pra mim, porque não é uma coisa a se discutir, a deixar aberto pra diálogos, porque tá errado e ponto. Então o vídeo foi esse, eu espero que tenha ficado clara a questão da segregação, a questão do racismo reverso. Eu acho que deu pra explicar bem, e deu pra entender que isso não existe, isso é impossível de acontecer. Comenta aqui embaixo, como eu disse, o que você achou do vídeo, o que você achou desse assunto todo. Vai lá nas minhas redes sociais, meu Instagram vai estar passando aqui, tem outros vídeos aqui no canal, você pode assistir clicando aqui no card. Já se inscreve aqui, dá um like aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!